Olá, telespectador. Estamos aqui para mais um programa de Direito na TV. Nossa convidada de hoje é a advogada Marimélia Martins Zanella, que é advogada militante aqui em Tubarão, e o nosso companheiro de trabalho, Dr. Clésio Moraes. Sejam muito bem-vindos, ao Direito na TV. E o nosso tema de hoje, para o telespectador ficar ambientado, é as mudanças do novo CPC. Então a gente tem aí para o ano que vem, o ingresso de uma nova legislação que tem como promessa a rapidez, provocar uma rapidez no julgamento dos processos. E a nossa convidada vem aqui justamente para a gente discutir isso. Doutora Marimélia, nós temos uma questão no novo Código que fala a respeito da conciliação prévia e da mediação prévia antes do processo em si, antes de se dar andamento ao processo. Como é que a senhora vê essa etapa? A senhora reputa que isso seria uma melhoria para o julgamento mais rápido do processo? Bom dia, inicialmente. Nesse caso, nós vamos ter dois pontos, Tem os militantes a favor e os contras. Mas eu acredito que quando nós iniciamos essa fase do processo, já temos um pouco de litígio, mas o que falta, às vezes, é um intermediário, é um mediador. Acredito que em algumas ações vai facilitar, como os casos da vara da família, onde, além do mediador e do conciliador, nós também poderemos usar os psicólogos, os psicoterapeutas, poderemos usar outros profissionais para auxiliar para ajudar nesse acordo. Então, acredito que neste ponto vai ser um ponto favorável. A grande preocupação vai ser em relação à suspensão que vai haver, que o juiz ele vai ter essa opção de suspender enquanto haverá essas sessões. Então, poderia acarretar no atraso processual. Essa questão de tirar do juiz a possibilidade de conciliação, A gente sabe que nem todo juiz, assim como nem todo advogado, e nem todo promotor, tem uma afinidade com essa questão da mediação e da conciliação. Às vezes são traços de personalidade ou treinamento profissional que te impede de ter é praticamente um dom, É quase que um talento. Claro, pode ser melhorado com treinamento, com estudo, enfim, mas são características muito pessoais, Tem gente que consegue conciliar com muita desenvoltura. O fato de tirar isso do juiz, a senhora vê também como positivo e delegar isso para psicólogos, mediadores com mais foco, mais preparados para mais inseridos nessa cultura da mediação, é um ponto positivo ou negativo? Eu acredito sendo um ponto positivo, até porque a parte vai chegar mais desarmada, Ela não vai aguardar só a questão judicial, o juiz ali. Então, o que acontece? Quando ela tem um assistente social ou um psicólogo, alguém que já tem aquela vivência, é mais fácil de manusear a situação, Mas assim, o novo CPC, ele vai trazer então os mediadores e conciliadores, ele vai abrir essa gama, Até os advogados, porque tem a questão vai ter suspensão, vai ter os impedimentos, mas outras pessoas vão poder ser auxiliares e desta forma que o novo CPC vai instituir. Terão requisitos, mas geralmente vai ser realmente para melhorar, para facilitar, para chegar mais próximo das pessoas mesmo, Essa vai ser a intenção inicial em relação à conciliação. Dr. Clésio? Por mais que os profissionais que vão atuar nessa área, eles possam ser treinados, eu vejo de uma maneira um pouquinho diferente da doutora Marimélia. Primeiro, ainda temos uma cultura do litígio. Então, a pessoa vai para a audiência e quer a decisão do juiz. A meu ver, a partir do momento que não é o juiz que vai fazer a conciliação, isso já, para a nossa cultura, ela enfraquece um pouco para as partes que estão ali. Principalmente para a parte, que é uma decisão do juiz. Porém, para isso mudar é uma questão cultural. A meu ver, vai demorar muito tempo. Eu vou até aproveitar e dar o exemplo para quem advoga aí na Justiça do Trabalho. Não tenho números em mãos, mas lá a quantidade de acordos assim, é altíssima. Porque o magistrado faz audiência. O magistrado, claro que ele é preparado para isso, ele já tem uma cultura, como o doutor Maurício muito bem falou, nem todo magistrado ele tem essa vocação, diria assim, da conciliação. Mas se o magistrado se preparar,
assim como os magistrados do trabalho são preparados para isso, têm essa cultura, sabem que é muito melhor conciliar, não vem recurso depois, então acredito que essa mudança será benéfica. Caso o magistrado não aceite isso e não parta dele essa mudança de atitude, penso que pode se tornar, com o passar do tempo, mais um entrave para que o processo demore. Em razão disso, em razão da nossa cultura de litígio, porque as partes, eles querem. Recentemente ainda tive um caso numa comarca aqui em que era um dano moral, uma ação que era difamatória de uma determinada entidade, e o magistrado foi levando, conduzindo, as duas partes chegaram armadas, mas o magistrado foi conduzindo, no final chegou um acordo em que a parte que ofendeu publicou lá no jornal que realmente não era nada daquilo, fez um distrato e resolveu o processo. O meu cliente saiu satisfeito, que era o ofendido, a outra parte também, porque não tomou uma condenação pecuniária, e o magistrado também, que é um processo a menos, que estava lá se arrastando na comarca dele lá há 5 anos. Então, só para exemplificar que realmente, a meu ver, o magistrado ele tem que se integrar. Ainda que possa ser feito por outros profissionais, mas o magistrado ele tem que se integrar, porque se não partir dele essa vontade de acordo, a parte, em razão dessa cultura, vai ser muito mais difícil. Essa, claro, é a minha opinião, divergindo um pouco até aqui. É o que eu tenho visto também. Né? Pode ajudar em alguns casos, assim, precisa de psicólogo mesmo, porque nenhum técnico, mesmo que tenha o talento e a vocação, consegue derrubar as barreiras que aquela pessoa criou, né? Porque a animosidade em relação ao outro é muito grande, como a senhora falou ali na questão das varas de família, mas a questão da cultura do juiz, né? O processo, as pessoas fazem uma transferência do processo para o juiz. Então a gente nota às vezes em algumas audiências de conciliação que o juiz não está, ela corre frouxa, as partes ainda brigam um pouco, Quando o juiz chega, o tom muda, né? A coisa muda de figura. Se o juiz ainda sabe conduzir, muda mais ainda de figura, né? Sim. Então, a outra questão. Nós tivemos alguma mudança em relação a prazos? Sim. A senhora pode falar um pouquinho disso para a gente? Em relação aos prazos, também temos discussões favoráveis e discussões contras, né? A princípio, a maior que vem gerando polêmica é a questão dos prazos serem contados em dias úteis. Há a discussão de que isso pode causar a morosidade do processo, né? Porque a partir do novo CPC, os prazos agora não contarão mais nem nos finais de semana e feriados, né? Então só dias úteis. O que acontece? Muitos dizem que foi a classe dos advogados quem foi favorecido, mas não, né? Não acredito que são os finais de semana que vão causar morosidade. Os promotores, os procuradores que trabalham em pequenas comarcas, que também às vezes trabalham sozinhos, eles também precisariam de uma elasticidade. A morosidade é causada pela burocracia, então, e não que também já foi rompido um pouco pela questão do processo digital. Então, eu acredito que não vai influenciar necessariamente pela contagem nos dias, por ser só dias úteis. Outra questão do prazo foi a modificação dos recursos. A partir de então, exceção do embargo de declaração, todos eles vão ter um prazo único. Isso vai facilitar também, vai dar uma igualdade, porque tanto para quem propor ou para quem responder vai ser do mesmo prazo. Então, eu acredito que também vai facilitar a questão da alteração dos prazos processuais. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos.